Bom, doutor Carlos, a primeira grande pergunta sobre esse tema seria o seguinte: o que é o mal súbito ou morte súbita? Como que a medicina define esse conceito? Fala pra gente. A gente classifica morte cardíaca, né? Morte súbita cardíaca, que seria definida como aquela morte que acontece até 1 hora quando você tem uma testemunha, ou até 24 horas quando você não tem uma pessoa que não tem testemunha, né? Aquela morte súbita, aquela morte que acontece sem uma causa conhecida. E também a gente tem a outra definição da morte súbita no atleta, né? Que é aquela que a gente classifica como aquela morte que acontece durante a atividade física ou até 1 hora após o término da atividade. Então a definição é mais ou menos essa: a morte súbita no atleta, na atividade física, é essa que acontece durante a atividade física ou até 1 hora, e a morte súbita cardíaca geral é aquela morte que acontece 1 hora após o início dos sintomas, quando você tem testemunha, ou até 24 horas, quando você não tem testemunha para ver o que aconteceu com o paciente. Mais ou menos isso. Entendi. Muito bom. Interessante, Gabi, começar com essa pergunta. Eu acho que a seleção aqui foi muito boa, né? Abrir com essa pergunta. O que é? Porque quando a gente ouve a expressão, né, morte súbita, fica a pergunta: e tem alguma morte que não é súbita? Né? Tem considerando que o coração parou de bater, que o ato, né, de o corpo deixar de estar vivo é num momento específico, como toda morte seria súbita. E aí esse termo causa essa confusão. Mas como o Dr. Carlos falou aqui, é uma situação específica que, mesmo que não se tenha ainda o diagnóstico original, o diagnóstico real, é uma situação que já pode ser definida como justamente essa parada ou esse mau funcionamento grave do coração em uma pessoa onde essa expectativa não existia. Não se pode falar de morte súbita de alguém que já está com um diagnóstico de alguma doença grave, que está, por exemplo, numa terapia intensiva, numa UTI, e o coração vem a parar por alguma razão. A morte súbita é para definir aquele quadro onde não se esperava, não tinha nenhuma expectativa de uma interrupção funcional, e por alguma razão o coração para de funcionar subitamente. É sempre um choque, é sempre uma coisa muito impactante, especialmente quando acontece em pessoas mais jovens. Mais jovens, perfeito.